Bom, pessoal, então vamos lá dar início a mais uma Live Leads, né? O objetivo desses nossos encontros, né? É levar para a sociedade o que se faz dentro da universidade, né? Ou seja, é uma ação de extensão, mas também não deixa de ser uma ação de divulgação, né? De difusão científica, né? Então nós começamos na quarta-feira com o professor Alexandre, com um tema muito importante agora, que é o retorno, quando houver o retorno dos cirurgiões dentistas, né? Com a problemática da Covid, né? Tive a alegria de saber que hoje o CRO, junto com a ABO, que é o Conselho e a Associação de Cirurgiões Dentistas, já distribuiu um manual, né, de biossegurança. Isso é muito importante, né? E ontem nós conversamos com o professor Gomes, né, professor Gomes do Departamento de Física, que nos brindou com seus conhecimentos a respeito de ciência de uma forma geral, né? E hoje, eu já lhe agradeço, né, Lucas, por você ter aceito o convite. Nós vamos conversar um pouco com o Lucas Nogueira. O Lucas eu já conheço desde a época de iniciação científica. O Lucas, ele é biólogo, né, formado pela Universidade Federal do Ceará em 2004. É mestre em patologia humana pela Fiocruz da Bahia, né, Universidade Federal da Bahia, quando teve o prazer de trabalhar com o professor Barral, né, e fez o doutorado dele, sanduíche, né, na divisão de doenças infecciosas e vacinologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley, né. E durante esse tempo, o Lucas vem trabalhando com lectinas, né, e aí se aproximou da infectologia, né, das doenças infecciosas, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre tuberculose. Mas antes da gente entrar, Lucas, no tema tuberculose, né, eu queria saber como é que está a vida, passo essa pergunta a todos, como é que está a vida no período pandemia, o que está dando para fazer? Eu sei que você tem o 01 e 02 que são lindos aí, e eles fazem muita bagunça pelo que eu acompanho. E aí, o que você tem feito, o que você tem utilizado para passar o tempo nesse período de isolamento, meu amigo? Boa tarde. Boa tarde, então, a todos. Obrigado, Edson, pela oportunidade. Eu acho que tão importante quanto fazer ciência é comunicar ciência também, né? E esse canal que você inaugurou, né, nesse período, né, está sendo importantíssimo para divulgar, né, o que a universidade tem feito, né, o que é que a gente tem feito, né? Eu acho importante tornar isso público, né, já que nós somos servidores públicos, é importante que a sociedade conheça um pouco o que é que a gente faz dentro da universidade, né? E falando um pouco aqui da nossa rotina, cara, assim, na primeira semana a gente, né, achou que isso se resolveria rápido e tal, mas a gente está vendo que não é tão simples assim a situação, né? Então, para quem não sabe, eu tenho um casal de gêmeos, vão fazer 5 anos agora no dia 9 de maio, né? E eles não entendem bem por que eles têm que ficar em casa, né? Estão com saudade do colégio, dos coleguinhas, dos avós, dos primos. Então, assim, a minha rotina está sendo assim, de divisão de tarefas com minha esposa para tentar entreter, né, os dois o máximo possível, né, para minimizar, digamos assim, o estresse de ter que ficar dentro de casa, né? E, paralelo a isso, eu tenho procurado colocar em dia a leitura de alguns livros, né, que estavam esquecidos no escritório, né? Então, estou conseguindo fazer essas duas coisas. Muito bem. Nós estamos vivendo realmente essa pandemia, né? Essa situação realmente diferente na vida de todos, não só aqui, mas no mundo todo. E deixa eu só ajeitar isso aqui que está me atrapalhando isso aqui. E um dado, né, que é interessante é a quantidade de pessoas infectadas em tão pouco tempo, né? No caso da Covid, né? O Brasil hoje, apesar de ter poucos exames, né, nós temos quase 90 mil casos confirmados, né, e temos 6 mil mortes. Mas, e no mundo, 234 mil mortes. E aí, para começar a nossa conversa e começar a entrar no nosso tema,
Eu fui fazer uma pesquisa simples hoje e verifiquei que no mundo, por ano, morre mais de 1 milhão de pessoas de tuberculose. Né? Que no Brasil nós temos mais de 5 mil mortes por ano, quase uma Covid por ano. Mas essa doença ela é deixada de lado muitas vezes. Né? Então, por isso, isso já demonstra a importância do nosso tema hoje. Mas eu queria começar com uma pergunta, porque, como falei, isso aqui faz parte de extensão. Né? O que é, então, essa doença tão prevalente, tão antiga, chamada tuberculose? Então, primeiramente, Edson, uma coisa que eu sempre ouvi, né, desde que eu comecei a trabalhar com tuberculose, que a tuberculose ela não é somente uma doença negligenciada, né? Ela é uma doença de pessoas negligenciadas, né? Ela é prevenível, né? Ela é curável, né? Mas ainda assim, a tuberculose ela está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Ela é responsável sozinha por um único patógeno, né? Um único patógeno mata por ano mais de 1 milhão de pessoas, né? Acho que um relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde foram quase 1,5 milhão de mortes, né? Aí alguém poderia perguntar, Lucas, mas a pneumonia também matou 1,5 milhão de pessoas no mundo, né, em 2018. Mas só que a gente está falando, a pneumonia você tem um amplo espectro, né, de patógenos que podem causar. A gente está falando aqui de um único patógeno que sozinho é capaz de matar 1,5 milhão de pessoas, tá? Então a tuberculose, ela é, de uma forma simples, é uma doença infecto-contagiosa, né, que ela é transmitida por via aérea, através de pequenas gotículas, né, conhecidas como aerossóis, tá? E que tem como seu principal sítio primário de infecção o pulmão, né? Só que a tuberculose ela também pode se manifestar em outros órgãos, né? A gente chama de tuberculose extrapulmonar, tá? Mas a tuberculose extrapulmonar, a tuberculose pulmonar é a mais frequente, né? Doença em adultos, né? Cerca de 70% dos casos de tuberculose é de tuberculose pulmonar, certo? Certo. É interessante, né, que é a mesma via de transmissão da Covid, né, por aerossóis, né? No caso da tuberculose, por que ela, apesar de ter tratamento, não é? Apesar de ter tratamento, apesar do tratamento, você vai falar daqui a pouco, não ser simples, né, não ser tão simples, por que ela ainda é uma doença importante para o nosso país? Justamente por esses números, né, que são observados, né, ao longo dos anos, de décadas, né? Então, são cerca de 10 milhões de pessoas infectadas no mundo. Em 2018, no Brasil, 95 mil pessoas desenvolveram a formativa da doença, não é? E cerca de 6.700 pessoas morreram de tuberculose, tá? Apesar de ser, novamente, existir uma vacina, né, e existir forma de prevenção, a gente não tem observado uma queda na incidência da tuberculose de 2% ao ano. A meta da Organização Mundial da Saúde é que a gente chegue numa faixa de 4 a 5%, tá? Mas ainda assim ela vem caindo de forma discreta, né? Uhum. Certo. Ela é uma doença, Lucas, que se concentra em alguns nichos populacionais? Sociais? Assim, Econômicos? com certeza, né? Acho que tem, além dos fatores biológicos, né, genéticos, fatores relacionados ao patógeno, existem também fatores sociais que podem agravar, né, o surgimento de casos novos. E um dos principais, né, um dos principais fatores são, por exemplo, em locais que são conhecidos como favelas, não é? Então, nas favelas, você pode ter uma taxa de transmissão altíssima, né, e uma taxa de incidência que pode se assemelhar a alguns países da África, né, justamente pela questão sanitária, né, pela questão da aglomeração também, tá certo? E por outros fatores também, como a questão da desnutrição, né? Tá havendo um aumento da incidência
de casos de tuberculose na população de rua, tá certo? Então, são dados importantes que devem ser levados em consideração na elaboração de políticas públicas, porque, às vezes, você implementando questões, né, endereçando questões sanitárias, né, você pode diminuir, né, essa taxa de transmissão da bactéria. E você vê, viu, Edson, que diferente da Covid, né, a Covid é um vírus novo, né, a gente não tem uma imunidade ainda contra o vírus, e é um vírus que afeta de forma mais aguda, né, a população, não somente a população, a gente está vendo que o sistema de saúde está sendo afetado por isso, né? A tuberculose, eu diria que afeta de uma forma mais crônica, não é? Mas não deixa de ser importante, tá certo? Muito bem. Nós acabamos de dizer que a tuberculose ela ainda é uma doença importante para o Brasil, né? Atinge ainda uma quantidade grande de pessoas, apesar de muitas vezes passar muito silenciosa pela mídia, né? Nós temos que tentar reverter isso com informação. E é uma doença que tem tratamento, não é? Porque mesmo tendo tratamento, eu queria que você falasse um pouco do tratamento em si, do tratamento de rotina, e por que mesmo tendo tratamento ainda a gente tem 4 a 5 mil brasileiros por ano morrendo de tuberculose? Então, Edson, eu gostaria de começar dizendo que normalmente, numa situação normal, né, numa infecção bacteriana normal, a pessoa ela toma antibiótico por 7 a 10 dias, né, por assim dizer. E a gente já reclama, né, de ter que passar 7 a 10 dias tomando antibiótico. Na tuberculose, são 6 meses de tratamento, né, são 6 meses de uso diário de uma combinação de fármacos, né, só para exemplificar aqui as drogas de primeira linha, né, isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida, que são usados em esquemas terapêuticos, né, durante 6 meses, tá? Então, veja que você tem um controle diário, né, você fazer com que o paciente tenha uma adesão, né, de usar uma combinação de antibióticos durante 6 meses não é uma coisa trivial de se fazer, né? Tem que realmente ter a colaboração. A gente observa pelos números que o tratamento ele tem 85%, se bem aderido, ele tem 85% de eficácia, né, de sucesso terapêutico. Agora é importante a gente lembrar uma coisa. Quando você termina um tratamento, você tem o que a gente chama de cura clínica, certo? A cura clínica significa que o indivíduo vai deixar de ter sintomas. Não significa, né, e isso eu falo no caso da tuberculose, que ele tenha tido uma cura estéril, certo? O que seria a cura estéril? Quando você tem 100% de eliminação do bacilo. A gente não tem como saber isso em humanos, né, se 100% dos bacilos foram eliminados, né, até porque a bactéria ela é de crescimento lento, né, então só para vocês terem uma ideia, uma bactéria comum de laboratório, Escherichia coli, você consegue observar colônias em placas em questão de uma noite de crescimento, né? Já uma cultura de micobactéria em tuberculose, você observa colônias num espaço aí de 3 a 4 semanas. E percebam que essas drogas que são utilizadas, né, no tratamento, elas são avaliadas in vitro, né, em condições ótimas de crescimento da bactéria. Já quando a bactéria está infectando o hospedeiro, são outras condições, tá? Então tem um aspecto farmacológico, né, de farmacocinética, farmacodinâmica, né, que impactam também no sucesso da terapia, tá? Então, apesar do indivíduo completar os 6 meses de tratamento, ter a cura clínica, a gente não tem garantia de ter uma cura estéril. Ele pode ter uma recidiva depois, certo? E em alguns casos isso acontece, tá? O Lucas lembra aqui, está participando, lembrando dos presidiários, né, dos presídios, né, que são locais de alta concentração, muito mais do que poderiam comportar, e que lá realmente ele teve uma experiência aí de 3/5 da população carcerária ter
ter o bacilo, né? E além do que, temos que lembrar que essa questão da cura clínica e sem ser estéril, ela, a partir dos anos 80, com a AIDS, né, nós começamos a ter um ressurgimento de muitos desses casos de doenças que demandam a resposta imunocelular. O professor Ricardo Togashi, lá de Sobral, ele nos pergunta sobre diagnóstico molecular da tuberculose. A gente vai já chegar, vamos descer aqui da parte clínica para começar a chegar na parte microbiológica, né? Talvez lá você possa fazer algum comentário a respeito disso. Então, nós temos um tratamento de rotina e, para que as pessoas entendam, né, Lucas? Fornecido pelo SUS, totalmente gratuito, né? O tratamento é fornecido pelo SUS, certo. Sim, totalmente gratuito. Certo. Só que aí vamos agora descer mais para o nível microbiológico, né? As micobactérias, elas têm algumas características, né? Para a população, para que todo mundo que não é da área entenda, ela tem uma capacidade de invadir células que são muito importantes para o nosso sistema imunológico, né? Explica um pouco disso aí, Lucas, para a gente. Então, o Mycobacterium tuberculosis, ele é uma bactéria que é capaz de infectar o hospedeiro e, através de mecanismos que a gente conhece como de escape imunológico, a bactéria é capaz de estabelecer uma infecção latente, persistente, tá certo? Então, assim, isso a gente observa muito em trabalhos experimentais, né, em modelos tanto in vitro quanto in vivo, que existem substâncias, né, que o bacilo expressa, que podem ser utilizados como primeiro contato com o célula hospedeiro, tá certo? Através de interação receptor-ligante, e que isso pode favorecer, a depender da via que é ativada, uma forma de entrada da bactéria que faça com que ela escape, por exemplo, daquele delivery, né, dos lisossomos. E, além disso, a bactéria, ela tem uma composição distinta, né, uma camada lá na sua parede celular de ácidos micólicos, que é característico, né, do gênero Mycobacterium, que não está presente em nenhuma outra bactéria, que pode torná-la mais resistente aos efeitos ácidos, né, digestivos, digamos assim, dos lisossomos. Então, isso faz com que a bactéria consiga estabelecer uma infecção intracelular, né, persistente. Ou seja, para traduzir ainda mais em palavras mais claras, a micobactéria ela invade as células de defesa, um tipo de células de defesa, e dribla essa célula de defesa, ficando dentro dessa célula, né? Exatamente. E por isso ela é uma patologia difícil de se debelar, porque as bactérias elas não ficam no meio extracelular, elas ficam no meio intracelular e lá protegidas, né, muitas vezes do sistema imunológico. E aí, você é biólogo, né, Lucas? Como é que você se interessou por essa área e como é que você iniciou sua pesquisa para a gente começar a direcionar a conversa aqui para a carta patente da UFC que saiu essa semana ou na semana passada, não foi? Pronto. Bem, lá por volta de 2002, né, eu entrei no curso de Ciências Biológicas em 2001, comecei a fazer trabalho voluntário no laboratório do professor Benildo, né, em 2002, e lembro que nessa época, um dos laboratórios do grupo de pesquisa, na época coordenado pelo professor Tades Grangeiro, foi selecionado para participar do sequenciamento do genoma do Chromobacterium violáceo, não é? Eu lembro que isso foi uma época do boom da genômica, né? E depois disso houve uma procura tão grande pelo curso de Ciências Biológicas que a concorrência do curso ficou maior até que o curso de Medicina, na época. Pois então, durante esse projeto, o CNPq concedeu uma modalidade de bolsa chamada Iniciação Tecnológica Industrial, né, que é a Bolsa ITI. E eu fui contemplado com uma dessas bolsas com a proposta de trabalhar com bioinformática, não é? Então, naquela época eu já tinha esse interesse, né, em
em biologia da infecção, né? Como é que ocorre essa interação entre patógeno e hospedeiro e quais são os fatores determinantes nessa interação. Como eu estava num laboratório que trabalhava com lectinas, né, eu comecei a pesquisar, né, lectinas no contexto de doenças infecciosas, né? E para quem não sabe, né, lectinas são moléculas proteicas, né, ligadoras de açúcar, e no contexto de doenças infecciosas, elas desempenham um papel importantíssimo nesse primeiro contato entre o patógeno, né, e a célula do hospedeiro, né? Então, a partir da bioinformática, eu propus um projeto de busca e pesquisa por sequências relacionadas a lectinas nesses genomas que começaram a ser publicados, né? Tanto é que em 1998, né, alguns anos depois que eu entrei na graduação, foi publicado o genoma do Mycobacterium tuberculosis, né, que é um patógeno de extrema relevância médica. Então, o que é que a gente decidiu fazer? Bem, como o genoma é novo, né, vamos fazer buscas de sequências relacionadas à lectina. E aqui é importante falar uma coisa em relação ao genoma. Quando o genoma ele é recém-sequenciado, começa a ser feito, digamos assim, um mapeamento físico do genoma. O que é que isso significa? Com a sequência genética, eu vou tentar identificar regiões, né, que potencialmente podem ser genes, né? Qual região do genoma, por exemplo, tem uma região ali promotora, um código de iniciação, ou um código de determinação, que isso pode ser um potencial gene, né, e, consequentemente, uma proteína hipotética, né? Então, o trabalho ele começou mais ou menos assim. Nós filtramos, né, e na época eu lembro que tinha um estudante da computação trabalhando com a gente, ele desenvolveu um script, né, para filtrar todas as sequências de proteínas que tinham a notação como proteína hipotética, e, ao mesmo tempo, nós criamos um banco de dados local com todas as sequências já caracterizadas de lectinas, né, de sequências conhecidas. E aí a gente fez um cruzamento de informações, né? Pegamos essas proteínas hipotéticas e cruzamos com um banco já conhecido de lectinas. Só um minutinho, Lucas, senão as pessoas não vão compreender. Então, você tinha na mão o genoma, né? É o conjunto da sequência dos ácidos nucleicos lá do Mycobacterium tuberculosis, né? E o que você tem com isso são só aquela sequência de letrinhas. Isso. É só isso que você tem quando você termina um genoma, né? Isso. E é de uma bactéria importantíssima que causa a tuberculose. E a partir daí, a partir desses dados, é que você começou a fazer uma análise, sabendo que as lectinas são proteínas que muitas vezes as bactérias usam para ancorar no hospedeiro, né, como se fosse uma âncora, ela se liga, né, ela usa essa proteína para identificar algum ponto de ancoragem na célula hospedeira. Então, você foi exatamente buscar no genoma, naquela sopa de letrinhas, na sequência daquelas letrinhas, quais proteínas poderiam ser, a partir daquela sequência, lectinas. É mais ou menos isso? Isso, que teriam relação estrutural com lectinas, né? Certo. Então, assim, a bioinformática, ela te dá um direcionamento... Dizem o que é bioinformática, o pessoal não sabe também. Vamos ter esse cuidado. Bioinformática, né, é uma abordagem, né, que você pode utilizar ferramentas computacionais, né, para fazer análise robusta de dados biológicos, né? Quando você, às vezes, tem uma grande informação, um grande leque de informações, né? Que aí a bioinformática ela tem ferramentas que permitem você fazer essas análises de uma maneira mais robusta, né? E mais direcionada, né? Como se te ajudasse a pescar, né, uma agulha no meio do palheiro, né? Você não precisaria fazer aquilo de forma visual, manual, né? Então ela te ajuda, te direciona, tá? Então, com esse trabalho inicial, nós identificamos uma potencial sequência, né, do genoma do Mycobacterium tuberculosis que tinha relação estrutural com as lectinas. E aí, nós decidimos, então,
depois avaliar experimentalmente se de fato aquela sequência, primeiro, se ela existia, não é? Porque uma coisa, até então a proteína ela estava como hipotética. Outra coisa é se de fato a bactéria produz aquela proteína. Então, o primeiro Certo. passo Só isso... sempre temos cuidado para o pessoal entender. Tinha sequência de ácidos nucleicos que davam a proteína, mas não necessariamente essa proteína ia ser expressa pela bactéria. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, aí, a partir daí, vocês a partir daí, eu acho que a primeira etapa foi, então, isolar o gene, certo? Então, através de técnicas de biologia molecular, nós isolamos o gene por PCR, tá certo? Então, assim, o primeiro, isso foi até meu trabalho de TCC, né? De monografia de formação, foi a clonagem, né, do gene, desse gene hipotético relacionado com a lectina. Então, eu lembro que, na época, o professor Barral ele fazia colaboração com o professor Benildo, né? E aí foi que surgiu a oportunidade, né, de fazer o mestrado em Salvador, né, na Fiocruz de Salvador, porque a gente agora precisava demonstrar se de fato essa proteína era reconhecida, né, por pacientes que apresentavam tuberculose, tá? Então isso foi o que me motivou a fazer o mestrado. E de fato, para nossa surpresa, né, pacientes reconheceram essa proteína, né? O que é que isso significa? Significa que durante a infecção no hospedeiro é produzida uma resposta imunológica contra essa proteína, certo? Então isso é uma evidência indireta, né, que durante a infecção a proteína ela é produzida, tá certo? Ou seja, deve ter sido um momento importante para vocês, né? Porque até então era tudo praticamente genoma e informática, né? Isso, era tinha tudo uma hipotético, proteína que né? poderia ser realmente uma proteína real. E quando vocês encontraram nos pacientes anticorpos direcionados para essa proteína, aí vocês começaram a entrar na parte realmente biológica. Vocês tinham encontrado, muito provavelmente, uma proteína que pudesse ter uma importância no processo de infecção da Mycobacteria tuberculose nos macrófagos, né? Não, com certeza, né? Então, o próximo passo, Edson, que a gente decidiu dar em relação a essa proteína, eu até lembro que o laboratório do Sr. Barral, o carro-chefe é leishmaniose, né? E eu fui fazer um trabalho de tuberculose. E eu lembro que no doutorado ele até me convidou para continuar lá, entretanto ele quis me colocar para a parte de leishmaniose. E eu sempre tive aquela sensação de que o trabalho precisava ser concluído, né? Exatamente, que eu não podia deixar isso sem ter um fim, não é? E aí foi que, através do professor André Basca, que também foi aluno do professor Barral, né, de doutorado, me convidou para fazer doutorado com ele. E a vantagem é que o André, ele tinha feito formação dele, tanto no doutorado, quanto no pós-doutorado, com tuberculose, não é? E aí ele me convidou para fazer o doutorado, para investigar mais a nível básico mesmo, de ciência básica, a questão da localização da proteína na bactéria e como essa proteína age na interação com o macrófago, por exemplo. Então a gente foi um projeto assim, mais de ciência básica mesmo, para tentar demonstrar uma função. E aí eu fui de Salvador para Florianópolis. Né? E aí lá, qual foi o foco, a partir dessa identificação que os pacientes tinham anticorpos que reconheciam essa proteína que vocês acharam? Pronto, então, a partir disso, Edson, a gente decidiu fazer estudos de localização, né? Então, se há uma evidência indireta de resposta imune contra essa proteína, onde é que essa proteína está na bactéria? Né? Então, essa foi a primeira pergunta. Nós tínhamos a convicção inicial de ser uma proteína associada à parede da bactéria, né? Por ser, né, uma lectina, ela poderia estar ali, ela teria uma preferência, digamos assim,
de superfície. Mas só que a gente desenvolveu um anticorpo monoclonal contra a proteína e aí testou em diferentes frações da bactéria. Então, nós pegamos o lisado total da bactéria, nós pegamos a fração de parede celular da bactéria e pegamos também a fração do filtrado de cultura. O que é o filtrado de cultura de uma bactéria? É a fração onde você vai encontrar a maioria das proteínas que são secretadas ativamente pela bactéria. É uma fração que é livre, por exemplo, de proteínas do citossol da bactéria ou de proteínas associadas à membrana. Tá? Então, existe um protocolo específico para você obter esse tipo de filtrado. E, para nossa surpresa, nós descobrimos que essa proteína ela é ativamente secretada pelo micobactério, né? Ativamente secretada. E, além disso, existe uma fração dessa proteína que é associada à membrana, mas, majoritariamente, a gente observa, né, uma maior proporção, uma maior quantidade da proteína na porção secretada. Isso para a gente foi uma surpresa, né? Uma lectina que é secretada. Né? Então, qual seria o papel dela estando associada à membrana e qual seria o papel dela sendo secretada, né, digamos assim, de forma ativa. Então, isso foi um achado interessante do nosso grupo, não é? E depois a gente conseguiu demonstrar, Edson, que, de fato, essa fração que está associada à membrana, ela participa dos eventos iniciais de adesão, né? Ela é importantíssima na adesão. Como é que a gente descobriu isso? Durante o doutorado sanduíche, eu tive a oportunidade de fazer o nocaute genético desse gene específico. O Bafka entrou aí, hein? Você falou nele, o homem entrou aí. Opa, Andrezinho Bafka aí, ó, coordenador do Laboratório de Imunologia, onde eu fiz o doutorado lá na Federal de Santa Catarina. Né? Então, durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer esse nocaute genético. E aí, para quem não entende um pouco do que seria esse nocaute, literalmente é você retirar o gene, né, da lectina, do genoma, e depois costurar, né, as partes soltas, digamos assim. Então, e ver o que acontece na infecção. E ver o que é que acontece, né? Então, se você tem a oportunidade de comparar a cepa selvagem, que tem o gene original, versus a cepa mutante, né, que não tem o gene. Né? E aí, nos experimentos, né, desenvolvidos por alguns outros estudantes que ficaram no laboratório, a gente viu que, na ausência da proteína, né, há uma diminuição da adesão da bactéria na superfície dos macrófagos. Tá certo? Ou seja, aquela fração que está associada à parede da bactéria, ela parece ser importante nesses eventos iniciais de interação com a célula do hospedeiro. Como é que vocês mediram isso, Lucas? Bem, isso é um experimento simples in vitro que você faz em baixas temperaturas, né? Ou seja, para você diminuir a taxa de fagocitose da bactéria, mas ao mesmo tempo você consegue avaliar a interação da bactéria com a superfície da célula. E depois você mede isso através de CFU. Certo, né? Certo. Muito interessante. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma patologia importante e de vários ramos da ciência que acabaram contribuindo para vocês chegarem até aí, né? A questão da biologia molecular, da genética, a parte da bioinformática, onde vocês vão analisar todos aqueles dados do genoma, até chegar e iniciar na parte biológica lá com o Barral, identificando que existia uma resposta imune contra essa proteína, quer dizer, identificando uma proteína que é importante para a bactéria se associar à célula alvo dela, né, que no caso são os macrófagos. E aí, isso já lá em Santa Catarina, vocês fizeram um nocaute do gene e verificaram que realmente isso influenciava na infecção, né? Isso. Influenciava na adesão. E tem outros dados interessantes, na adesão, né? Isso. E na infecção também. Né? Por quê? Porque, veja bem, quando a gente trabalha com nocaute,
normalmente, a gente tem uma tendência em pensar em atenuação de fenótipo, né? Você imagina assim, ó, essa proteína que é importante aqui para a infecção, se eu tirar ela, eu vou ter uma atenuação do fenótipo. Só que na literatura já há relatos de fenótipos de hipervirulência, né, digamos assim, a ausência daquela determinada proteína pode, na realidade, aumentar a infecção, né, a virulência do patógeno. Então, a gente observou um fenótipo interessante nesse nocaute do Mycobacterium tuberculose, que foi o seguinte: há uma maior taxa de morte celular, né, associada a uma diminuição da produção de uma citocina chamada TNF, né, o fator de necrose tumoral. Para quem não sabe, o TNF é uma citocina importantíssima no controle, né, da infecção intracelular. Então, uma vez diminuindo a produção do TNF, isso poderia permitir um descontrole do crescimento bacteriano, né? E foi o que a gente observou, né? Observei isso inicialmente quando eu estava no doutorado no sanduíche, e isso foi confirmado depois por outros estudantes que trabalharam no lab do professor André Bafka, né? Ou seja, há um descontrole, né? Parece que essa proteína ela é importante no controle de vias de morte celular para que não haja uma morte prematura da célula infectada. Certo. Ou seja, seria uma modulação aí da célula para que o micobactéria ainda permanecesse viável, né? Tem duas perguntas aqui, Lucas, deixa eu ir fazendo, então a gente se perde. A Ju Campos tem uma pergunta muito legal. Se as pessoas desenvolvem anticorpos contra essa lectina, por que ainda assim é desenvolvida a doença? A resposta legal, né? De se explicar a resposta imune adaptativa aí. Não, pois é porque é o seguinte, se você não tem uma imunidade pré-existente contra essa proteína, e aí a gente está falando na etapa de reconhecimento do bacilo, né? Isso não vai adiantar muita coisa, porque o anticorpo, ele protege, digamos assim, os ambientes extracelulares. Uma vez que a bactéria consegue estabelecer uma infecção intracelular, o anticorpo ele deixa de, digamos assim, de ter um papel importante nesse caso, tá certo? A não ser que, por exemplo, no caso de um fenótipo desse, em que a bactéria promova morte celular e seja liberada no ambiente extracelular, ela seria um alvo fácil do sistema imune humoral. Então, a gente pode pensar aqui em mecanismos evolutivos, né, da bactéria, em que permita ela estabelecer com sucesso uma infecção intracelular para não ser alvo de anticorpos, tá certo? Agora, assim, se a gente pensa em termos vacinais, né, desenvolvimento de vacina, né, você produzir anticorpos, né, e aí a pessoa, antes de ter uma exposição, né, desenvolver anticorpos contra uma determinada proteína que é importante na infecção, aí sim ela poderia proteger. Mas depois que a infecção se estabelece, né, a leva de anticorpos que são produzidos, né, ele não vai ter um efeito, digamos assim, determinante na proteção, né? Beleza. Que a bactéria está dentro da célula. Bom, depois, qual o ponto que está a pesquisa? O professor Ricardo, que é pneumologista lá em Sobral, ele já está interessado aqui na parte clínica. Ou seja, até onde vocês foram com essa proteína, o que vocês vão fazer a partir de agora e o que é essa carta patente que vocês acabaram de receber. Tá, então deixa eu só explicar aqui em relação à carta patente, né? A carta patente, ele é um título, tá certo? Concedido, aqui no caso, pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Que ele é um título de propriedade temporário, tá? Otorgado pelo Estado, por força de lei mesmo, né? Ao titular, ou inventor, ou as pessoas que participam, né? do trabalho, que excluem terceiros que, sem prévia autorização, desenvolva, por exemplo, material para fabricação, comercialização, importação ou uso. Então, a carta patente, sendo concedida, ela vai dar para a gente agora segurança jurídica a nível nacional, tá certo?
para investigar de uma forma mais ampla questões relacionadas ao potencial diagnóstico, né? Então, atualmente, o que é que temos? O professor André Baffica, ele está coordenando, ele está delineando 2 projetos para a gente investigar o potencial diagnóstico na tuberculose humana e também animal. Tá certo? Só então, antes de você continuar, Lucas, me perdoe. Mas você explicou bem a patente, mas a patente garante o quê? O que vocês reivindicaram na patente? Só para ficar claro. Então, só para também contextualizar que antes, às vezes, as pessoas com o sequenciamento solicitavam as patentes, né? Somente tendo a sequência genética, não é? Sem demonstrar nenhuma função. Certo. Tá? Então, isso foi posteriormente derrubado porque não é considerado descoberta nova você descrever um código genético. Hipotético, uma proteína que talvez nem exista. Isso, exatamente. Então, não é considerado algo novo, né? E isso foi até um ponto de questionamento antes de ser otorgada a patente para a gente, né? Porque tinha 2 outros grupos que reivindicavam essa questão de patente com a sequência desse gene que a gente está trabalhando, mas só que nós somos o primeiro grupo a demonstrar uma possível função para essa proteína, né? A gente demonstrou que ela é reconhecida por pacientes com tuberculose ativa, né? Nós demos um nome para essa proteína, tá certo? E a gente está prestes a publicar um paper mostrando um pouco da função dessa proteína, tá certo? Na interação do patógeno. Então, assim, se agora... Pode dizer o nome? Pode dizer o nome? É spoiler, aí eu não... A spoiler... teria que ver... Tá certo. O nome da proteína eu posso dizer, né? Mas o receptor que potencialmente ela está reconhecendo na célula, eu acho que seria spoiler. Vamos esperar o artigo sair. Tá bom. Né? Legal. Então, a partir daí, vocês reivindicaram a proteína, né? E o que vai ser desenvolvido a partir dela. Seja isso, nós pretendemos desenvolver kit de diagnóstico, né? A ideia de diagnóstico. Isso. Né? Então, isso responde bem a pergunta lá do Ricardo, que está nos acompanhando. Nós temos alguns parceiros, viu, colaboradores, Edson, que tem biorepositório. Como se diz aqui no Ceará, o barco está se abrindo aí, viu? Da história do spoiler. Pois é, ó o Andrezinho aí, ó. Andrezinho. Querendo saber demais. Deixa o PP sair, né, Andrezinho? Tá certo. Não, pois é. Então, assim, tem um colaborador na Federal de Juiz de Fora, o professor Henrique Couto Teixeira, que tem um biorepositório de soro de pacientes em diferentes fases do tratamento, né? Então, desde do dia 0 de diagnóstico com tuberculose ativa até o paciente chegar à cura clínica, né? Então, nós pretendemos ampliar esse estudo, né, de reconhecimento sorológico e talvez até incluir, isso até na época que foi feito, incluir pacientes que apresentaram falha terapêutica, né? Como é que se comporta a sorologia? Porque uma das coisas que eu tinha pensado é de utilizar essa proteína como um biomarcador de falha ou não da terapia. Né? Se você tem uma evidência sorológica já nos primeiros meses, de 1 a 2 meses de resposta, né, é uma forma mais rápida de prever se o paciente vai responder bem ou não ao tratamento. Só uma pergunta, assim, só um parênteses. Quando vocês fizeram a análise dos anticorpos lá no Barral, vocês pegaram doença ativa, não tratada, foi isso? Não, na realidade, a parte de anticorpo a gente avaliou na época que eu estava no doutorado. No professor Barral, nós pegamos células mononucleares do sangue periférico de pacientes com tuberculose ativa, tá certo? Nós não fizemos uma coorte, tá? Então a gente pegamos a gente avaliou resposta, né, através da produção de uma citocina interferon gama naquele dado momento, no dia da coleta. Né? E a gente observou, né, que pacientes com TB ativa produziam interferon gama, né, em resposta à estimulação in vitro com a proteína recombinante.
O que a gente não observou, por exemplo, em pacientes não, indivíduos assintomáticos, né, ou sem histórico de tuberculose, que eram PPD positivos ou PPD negativos. Muito bem. E, então, assim, o Barca está lembrando aqui, pode servir tanto para diagnóstico molecular quanto para o desenvolvimento de vacinas, não é? E aí, no seu caso, se a gente analisasse, talvez, durante o tratamento, né, a presença desses anticorpos, aí você poderia também propor aí um acompanhamento do tratamento, né, a efetividade ou não Exatamente. do tratamento. Isso. Então, tem várias frentes que podem tem ser várias abertas. frentes que a gente pode utilizar. Exatamente. Muito bem. Como é que isso, Lucas, para a gente fica muito claro, mas eu queria que você voltasse a explicar, já entrando aqui na nossa reta final, como é que essa patente ela pode efetivamente melhorar a vida dos pacientes daqui a alguns anos? E quanto tempo você acha que vai levar isso ainda? Olha, sinceramente, em relação ao tempo, eu não sei te dizer, porque esses projetos eles dependem de financiamento. Mas então, né? Na situação que nós temos hoje, é impossível dizer qualquer coisa. É difícil, né? É difícil prever isso, tá certo? Mas certamente, Edson, se a gente colocar aqui no melhor do cenário, se a gente demonstra que essa proteína ela tem um papel importante, né? Como a gente já tem observado, né? Através de algumas evidências na infecção, e se ela pode ser utilizada, né? Como uma forma de diagnóstico, né? Então, quanto mais cedo o diagnóstico ele é feito, né? Ele tem chance de grande sucesso do paciente responder à terapia. E aqui eu gostaria de lembrar o seguinte, que é estimado que cerca de 1/3 da população mundial apresenta uma infecção latente, né? Com tuberculose. Né? Muitas pessoas podem morrer de outras causas, né? Na vida. E aí, lá numa necrópsia, a pessoa observa lá no pulmão a presença de um granuloma, por exemplo, né? E aí, mas consegue viver bem. Mas a grande questão é que quais são os fatores que determinam essa evolução da infecção latente para uma infecção ativa? Será que, a partir da resposta sorológica contra determinados antígenos, eu posso dizer que um determinado grupo tem um maior risco de evoluir para uma infecção ativa? Né? Então, são perguntas que se abrem, né? Uma vez que a gente demonstra o papel importante que essa proteína tem. Né? Então, isso para diagnóstico futuro tem um impacto enorme. Né? Deixa eu fazer agora um comentário. Ontem eu estava discutindo com o Gomes, eu não sei se você chegou a ver, sobre o absurdo do edital do CNPq para iniciação científica, que deixa de fora, iniciação científica é a primeira bolsa, né, a bolsa base de qualquer pesquisa, que deixa de fora ciências básicas, ciências humanas e ciências sociais. Na minha visão, isso é desmanchar o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? Porque o seu exemplo, o exemplo dessa pesquisa, ele é claríssimo de como a ciência básica leva a um conhecimento seguro para uma aplicação. Não tem como você chegar na aplicação sem ter feito todos esses estudos que partiram de quem começou a fazer o genoma. Não é? A gente estudava muito na época do genoma humano que ia resolver tudo. Né? Na verdade, não resolveu nada. Criou foi mais problema, porque agora a gente tem que desvendar tudo aquilo. Né? E você com a micobactéria, está evoluindo da ciência básica até chegar numa resposta segura para o desenvolvimento de uma vacina, para o desenvolvimento ou desenvolvimento do diagnóstico. Como é que você vê hoje essa questão a respeito da crítica que nós assistimos a respeito da ciência básica no Brasil? Olha, Edson, isso é até importante você levantar isso, porque muitas vezes quando você submete um projeto de risco, né, fazer ciência básica é risco, é arriscado, tá certo? Você não tem certeza de nada. Você não tem certeza de nada. Então, às vezes, você vê um movimento dessas agências de fomento
né, que preferem projetos tipo 1 mais 1 é igual a 2, ou seja, que você já sabe qual vai ser o resultado, né? Então, ciência básica, ela é artesanal, no sentido de que ela não é imediatista, ela requer tempo, zelo, perseverança, tá certo? Então, assim, o nosso país, ele tem que entender que é através da ciência, e em particular da ciência básica, tá certo? Então, é a ciência básica, né, que você observa nos livros, né, que a gente estuda, aquilo é tudo fruto de ciência básica, tá certo? Então, sem investir na ciência básica, em projetos de risco, tá certo? Você não tem como produzir conhecimento. Isso é uma coisa importante. A universidade é um local legítimo para se produzir conhecimento. E produção de conhecimento, ela se dá pela ciência básica, tá certo? Então, a gente tem que, cada vez mais, buscar formas, né? E existem agências hoje que estão indo na contramão, viu, Edson, das agências de fomento atual, né? Então, para quem não conhece, o Instituto Serrapilheira, né, é uma agência, né, de fomento agora que está, graças a Deus, né, buscando financiar projetos de risco, de ciência básica, porque os atuais estão preferindo outros tipos de projetos. O projeto como o que você desenvolveu, junto com os grupos que você participou, é um exemplo de que a ciência brasileira tem muitos talentos. O que ela precisa é de investimento, né? Nenhum país, eu vou repetir isso em todas as lives, nenhum país se desenvolveu como nação e distribuiu renda sem investir em ciência e tecnologia. É muito fácil imaginar que nós estamos puxando a sardinha para o nosso lado, mas normalmente o trabalho de cientista é um trabalho quase abnegado. Para vocês terem uma ideia, e não faz até um pouco de receio, quem produz mais na universidade começa a ganhar como bônus R$ 1.100 de uma bolsa do CNPq. Disputar da tapa, ou seja, é muito pouco investimento em ciência e tecnologia para tantas respostas que a gente tem desenvolvido, apesar das críticas. Ontem eu conversava com um homem sobre a Zika. A Zika foi o Pernambuco que foi atrás e descobriu as relações que tinha com microcefalia. Foi feito aqui, né? Foi feito no Brasil. Então, deixa eu agradecer aqui algumas pessoas, antes da tua palavra final, agradecer ao Ricardo, Togashi, lá de Sobral, um abraço. Professora Tatiane, lá da Paraíba, olha aí, nós estamos andando no Nordeste aqui. Josiane Bezerra, o Lucas, o Báfica, tem a minha querida Ana Dília, enfermeira lá de Sobral, que está na frente de batalha aí do Covid, a Giovana, a Cristiane também, enfermeira lá de Sobral, que está na frente da batalha do Covid, a Ju Campos, que fez pergunta, a doutora Kátia, querida doutora dentista, minha amiga lá de Sobral, enfim, o doutor Gutenberg, a doutora Flaviane, que está rindo aqui, depois vou perguntar ela que diabo que ela está rindo, Fabi Bezerra, e mais uma galera. Enfim, foi muito bom, cara, foi muito bom, Lucas, conhecer o seu trabalho, conhecer essa segunda carta patente, não é pouca coisa, a universidade... Nem eu sabia que a UFC só tinha 2 cartas patentes. E a primeira saiu ano passado, que é da professora Diana, do Centro de Tecnologia, e eu queria muito fazer uma live com ela esses dias. O Vitor Aragão, lá de Sobral, pergunta: vocês utilizaram ferramentas bioinformáticas para identificar possíveis motivos de interação entre a proteína bacteriana com a célula hospedeira? Aí é contigo. O que você me diz aí? Tem que ser rápido, porque já o Instagram nos derruba. Não, eu posso falar com ele em outro momento, né? Com certeza a gente utilizou, tá certo? Agora, o que eu queria falar, Edson, é que esse trabalho, ele não é fruto só do meu esforço, né? Sim. Eu entendi que ninguém faz nada sozinho, tá certo? Que é melhor você trabalhar num ambiente colaborativo do que competitivo, tá certo? Isso é uma coisa que foi muito importante para mim. Então, essa proteína me levou a muitos lugares, né? Então, foi uma experiência cultural e profissional fantástica que eu tive. E agradecer aos professores que me orientaram nesse caminho, que acreditaram,
né? Ou seja, era algo de risco também. E você passou então, em mão de muita gente boa, né? Professor Benito Cavada, professor Manuel Barral. Sim, com certeza. O professor André Bafka também. E lembrando que eu fui o primeiro aluno de doutorado do André, né? Então eu cheguei no laboratório do André, só tinha uma geladeira, né? Então a gente era bom conseguiu porque dava para construir. botar uma cerveja dentro para gelar. Não, e a gente conseguiu construir muitas coisas, né? E a gente vê assim a segunda geração, a terceira geração de estudantes que ficaram dando continuidade ao projeto é extremamente gratificante, né? Então assim, a gente não faz nada sozinho e é melhor, né, você tentar instigar a questão da colaboração do que competição, né? Acho que competição não leva a um tipo de carreirismo no magistério superior que na realidade não leva ninguém a lugar nenhum. Tá certo? O Bafka está dizendo que tinha cerveja também, viu? É. Era cultura de levedura. Lucas, muito obrigado. Bom final de semana para você. Foi muito legal a nossa live. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Mais do seu trabalho. Um abraço a todos. Sigam lá nosso Instagram. Um abraço para a Paula Góes, tá aí. A Paula Góes também ela já entrou no radar das lives, viu? Beleza. Sigam lá no canal do YouTube. Essas lives vão ficar lá. E sigam também aí o Instagram do Nibs. Tchau, pessoal. Boa noite. Até quarta-feira a gente volta com as lives. Valeu, cara. Um abraço.